Pessoal, agora eu consegui ficar ao vivo de novo. Vou chamar Mestre Mário. Eu agradeço aqui aos universitários que me ajudaram. Mas nós temos uma live hoje sobre o portal 1111. E a gente vai entrar ao vivo aqui. Consegui entrar aqui, vim até minha casa, né? Porque eu não consegui entrar onde eu estava. Estou pedindo agora o mestre Mário para conseguir entrar. Acho que ele conseguiu entrar. Boa noite, mestre Mário. Agora a gente conseguiu. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas eu entrei no quarto do meu genro, que para mim é um príncipe regente. Eu sempre falo isso, ele dá risada. Falei, não, eu preciso alguém que rege, porque eu preciso entrar nessa live. Gente, eu trabalhei o dia inteiro com esse celular, eu fiz tudo. E agora, não, mas a live vai sair. E eu estou aqui, mestre Mário já entrou. Agora eu vou colocar os slides, né? Que a gente vai falar sobre o portal 1111, as iniciações. Sejam todos bem-vindos. Eu vou buscar a informação aqui do meu computador e o senhor, por favor, mestre Mário, faça sua live, porque essa live vai para o Instagram. Seja bem-vindo. Saudações, mestre Cris. Tudo em paz? Tudo bem? Eu estou em paz, mas a minha cliente, acho que acabou de sair, ela falou assim, você não está atrasada? Eu falei, o mestre nunca está atrasado. E vai, cadê? Aí o mestre, eu tinha entrado, a gente foi derrubado da live. Sim. Antes de você entrar. Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. Nossos assuntos aqui no Multiespaço devem estar interessantes para muita gente. E para muita gente também não é interessante que a gente fique, né, mestre? Então, algumas vezes vocês têm que esperar a gente entrar. A gente vai entrar. Pode falar, mestre. É verdade. Estamos fazendo um trabalho de todas as segundas-feiras aqui no Instagram, através do Multiespaço, compartilhar as sagradas iniciações dos sistemas de Reiki, energia vital cósmica universal. E quem é reikiano sabe que isso promove nas nossas vidas, né? Promove uma expansão de consciência, uma expansão no poder, sabedoria e amor para criar a sua realidade de forma bela, justa e verdadeira, sempre procurando o aprimoramento. E isso leva a mudanças de vida, muitas mudanças. São saltos quânticos, assim como são os potenciais que essa energia promove para que nós possamos ir adiante. E sempre que a gente vai adiante, nem sempre podem acompanhar a gente, né? Então, às vezes nós temos barreiras para isso. E quando todos vão adiante, o controle diminui, porque você consegue realizar os seus sonhos, seus projetos, as dinâmicas que você quer dinamizar na sua existência. E isso, para a anticonsciência, não é muito bom, né? Vamos dizer assim. E como nós somos persistentes, para que possamos ter cada vez mais pessoas mais conscientes de todo o potencial que porta, que é portador, para manifestar a sua parte dentro do plano divino. Então, nós estamos aqui há 40 minutos atrasados, vamos dizer assim, mas, como você bem lembrou, mestres Reiki nunca estão atrasados, sempre estão no tempo correto, no tempo sincrônico. Então, todos aqueles que estão chegando aí, de alguma forma, estão sincrônicos com esta live, com este portal aberto, com conexões para brindarmos todos aqueles que ouvirem o chamado para conhecer o sacerdócio de Mestre Jesus, o sacerdócio de Mãe Maria, que é o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, que tem como celebração o dia 11 do 11, 11/11,
Portal 1111, data 11/11 de 2024, que nós estaremos celebrando com a iniciação da Ordem de Melquisedeque. E para quem já tem essa iniciação, abriu então as possibilidades para todas as iniciações sagradas dos 4 domínios da Ordem de Melquisedeque, do sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. E nós estamos aqui hoje reunidos com a sacerdotisa Cristiane Bazon, que abriu o multiespaço para poder expandir as informações e a consciência do que é o Reiki, Energia Vital Cósmica Universal, juntamente comigo, Mário Micael Melquisedeque e Aliança Reiki Desígnios, uma escola iniciática com 15 sistemas de Reiki disponível para todos aqueles que já adentraram esse caminho e querem ir além. E uma das formas é o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque, que faz parte do caminho do Reiki. E muita gente não sabe disso, sabe, mestra Cris? Sim, mestre. Você está me vendo hoje ou de novo eu estou invisível para você? Hoje você está totalmente visível, eu estou vendo tudo que você está mostrando aqui para a nossa live. Está tudo ok. Ai, que bênção. Então, vamos lá. O negócio é fazer a live aqui no quarto do Príncipe Regente, então, para a gente poder não ter interferências. Eu falei, não, tem um lugar que eu não vou ter interferência, no quarto que fica uma pessoa maravilhosa, de uma energia linda, que ainda não é reikiano, mas ele brinca comigo, que ele fala que a gente está estudando uma coisa que ele já sabe, né? Eu falei, mas você tem que ativar o código, você tem que ativar o Reiki em você. Eu tenho certeza que a hora que ele vier, ele vem com tudo, porque ele é o número mestre, ele é o número 11, né? Na numerologia. Então, ele já está. 11, já está no 11. Muito e aí, bem. mestre, então, hoje você vai falando e eu vou mostrando aqui, você me pede aí para mostrar essas lindas imagens que vocês estão vendo aqui, são todos os movimentos de Mestre Mário, inclusive é ele que é todo esse artista plástico aí, que ele faz todas essas maravilhas aí que vocês estão vendo, fora as ativações que a gente vai ver ele falar. Muito bem. Deixa eu pegar alguns ganchos que você já colocou aí, para que nós possamos levar aí as informações dessa live que tem tanta sabedoria. Sabedoria porque é o rei do mundo, né? Melquisedeque, ele é tido no meio ocultista, esotérico, no meio bíblico, como aquele ser que iniciou, inclusive, Abraão. Então, a partir de Melquisedeque, existe uma linhagem que passa por Mestre Jesus, que é um sumo sacerdote da Ordem de Melquisedeque. Também passa por a querida Mãe Maria, a soberana, a rainha dos anjos, que também recebeu esse sacerdócio, faz parte desse sacerdócio. É uma sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque. E você estava comentando sobre o príncipe, né? Você está aí no quarto do príncipe. Como nós hoje estamos falando sobre o rei do mundo, o Logos universal, o Lorde Melquisedeque, eu sempre comento nas nossas lives que todos nós portamos essa linhagem divina. E, no mínimo, cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada criança, menino, menina, deveria sempre ser educado como um rei, rainha, príncipe e princesa. Porque esse é o mínimo que nós, que estamos aqui na Terra, deveríamos nos auto-reconhecermos como reis, rainhas, príncipes e princesas. No mínimo, porque na realidade nós somos filhos de Deus, Pai e Mãe. Assim sendo, filhos e filhas, deuses e deusas. Ok? Somos deuses. E estamos voltando a reconhecer isso gradativamente com a abertura dos portais, onde a consciência cósmica, a consciência divina,
começa a dar acesso a aqueles humanos que buscam, batem a porta do autoconhecimento, da autorrealização, e também chega um momento da sua própria auto-iniciação dentro desse caminho. Claro que com todo o apoio de anjos, arcanjos, mestres ascensos, todo o apoio de nossas divinas presenças eu sou, nosso eu superior, ou seja, toda essa linguagem que as pessoas que buscam hoje em dia conhecem de alguma forma um caminho ou outro para esta autorrealização. A realização do seu próprio ser, o seu self, conectando com o seu self, com a sua divina presença eu sou. E a ordem de Melquisedeque tem exatamente este propósito. E dentro do caminho do Reiki, quando nós chegamos ao alcançar o sistema Theravada Reiki, nós damos de encontro com uma sagrada iniciação, a iniciação da ordem de Melquisedeque. E comigo aconteceu em 2003 uma iniciação dentro do caminho do Reiki, como mestre professor de Theravada Reiki, eu me senti seguro para outorgar esta iniciação que me foi pedida num período de reprogramação de DNA em 2001. Nesse período, de novembro a dezembro de 2001, eu passei 21 dias fazendo uma reprogramação de DNA para poder ter uma conexão com a energia vital cósmica mais abundante. E tive sucesso. E dentro desse período, dos 21 dias, em 2001, eu recebi no meu lar a presença de Lorde Melquisedeque. É sempre muito importante comentar isso, porque todos aqueles que buscam sabem que isso é acessível. Todos aqueles que chegarem em algum momento de iluminação de consciência sabem que nós podemos alcançar este momento sagrado. Então, naquele momento, dentro dos 21 dias desta reprogramação de DNA para viver mais independente de qualquer tipo de necessidade física no sentido alimentar, né, de alimento, na segunda semana dos 21 dias, Lorde Melquisedeque apareceu e pediu não, ele simplesmente pediu para eu levantar, mandou eu levantar telepaticamente, eu levantei de onde eu estava sentado, prostrado, né, porque nesse período você fica sem nenhum tipo de alimentação, somente depois de um tempo que você bebe um pouquinho de suco para poder dar uma hidratação no seu veículo físico que está em reprogramação de DNA. E eu então levantei e ele telepaticamente me transmitiu para que eu ajoelhasse no solo da sala da minha casa. E ele veio, nesse momento que ele se apresentou, todo o que estava ao meu lado ficou como um templo de luz violeta, cercado de diversos sacerdotes e sacerdotisas com capuz violeta e cercado, todos assim ao redor, e ele veio com uma espada e sobre a minha cabeça me batizou na ordem de Melquisedeque e pediu para que eu transmitisse a iniciação da ordem para o máximo de pessoas possível na minha existência, na minha presença aqui na Terra. Isso foi em 2001 e durante 2 anos e pouco, 3 anos, eu me preparei no sentido de assumir e ter a coragem de me perceber um escolhido para isso. É difícil isso. Nós não imaginamos que nós temos esse aval, esse tipo de autoridade. A gente não percebe isso no nosso caminhar. Somente quando nós temos realmente um pouco de expansão de consciência é que nós percebemos como cada um que está aqui na Terra neste momento importa para o Logos,
importa para o universo. E eu diria que importa para o multiuniversos, os multiuniversos, cosmicamente. Porém, a queda da consciência, a anticonsciência, até que nós conversamos aqui no início sobre essa questão da live, né? Nem sempre a anticonsciência apoia isso. Então, muitos seres foram, no passado, sacrificados por ter ido encontrar a si próprio com o autoconhecimento, a autorrealização. E conforme nós vamos nessa vida crescendo, vivendo e tendo uma idade, nós absorvemos informações sobre a vida desses seres. Eu poderia chamar desde já a vida destes Melquisedeques. Porque, mestre Cris, eu não vou dar spoiler muito forte aqui, mas eu vou apenas citar um ser que todos que estão na live devem conhecer. Um deles, um ser. Mas são muitos conhecidos dentro da filosofia, da arte, da ciência, da religião, os 4 pilares da humanidade. Muitos seres dentro desses 4 pilares que estão dentro destes colégios iniciáticos, arte, filosofia, ciência, religião, são Melquisedeques. E eu vou falar aqui apenas um, além de Mestre Jesus, que eu já falei, além de Mãe Maria, Mestre Saint Germain. Mestre Saint Germain é um Melquisedeque. Porque Melquisedeque é um título que você recebe quando você adentra o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que ficou disponível. Essa ordem entrou em ação de novo no planeta Terra, foi ativada no planeta Terra no período dos anos de 1991 a 1994. E, mais exatamente em 1993, isso foi me apresentado de uma forma muito bela, muito bonita, no sentido de que eu estava nesse caminho, lá em 1993. Mas eu nunca, nem nesse momento eu era iniciado em Reiki ainda. Então eu não imaginava que esse caminho iria me levar a uma maestria Reiki, uma maestria em 14, 15 sistemas de Reiki, e agora desenvolvendo o nosso sistema. Eu nunca imaginaria que eu ia entrar dentro de uma ordem consagrada onde Mestre Jesus é sumo sacerdote. Então, isso tudo não passa pela nossa cabeça quando nós estamos envolvidos com a nossa sobrevivência aqui no sistema social humano. Você está desenvolvendo o seu trabalho, aquela arte que você escolheu exercer. Arte é ação, então arte significa ação, vem do verbo agere, do latim, significa ação. Então, qualquer tipo de trabalho, de obra, de profissão é uma arte. No meu caso, eu desenvolvi a arte como artista mesmo, artista pintando, né? E exercendo, buscando as editoras, onde o meu trabalho se encaixava para ter uma forma de veicular o trabalho artístico e ter um retorno financeiro no Brasil. A publicidade não havia me conquistado, porque eu teria que fazer publicidade de muitas coisas que eu não acreditava, e hoje eu sei que não seria bom. Então, eu saí da área da publicidade e fui para a área da editorial, exatamente para apoiar as mensagens que chegavam de autores qualificados, divulgando para o mundo a sabedoria, o amor e o poder, que depois eu encontrei no caminho do Reiki, tudo isso junto, ok? E aí, então, eu fui me desenvolver como um professor de Reiki em vários sistemas, e agora também como sacerdote master da Ordem de Melquisedeque. Muito bem. A partir desse momento, iniciado por Lord Melquisedeque, eu fui buscando coragem para exercer o que me foi outorgado, né? O que me foi me tornar um missionário dessa ordem.
E aí isso aconteceu em 2003, quando me formei mestre professor do sistema Teramairic. O sistema Teramairic é um sistema que agrega os códigos de luz das raças raízes do planeta Terra. E entre esses códigos de luz existe um sacerdócio da chama violeta, um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, um sacerdócio de agentes da luz, que faz parte da iniciação Iode, que nós promovemos há pouco tempo, né? Aqui nós fizemos uma live sobre isso. E a partir deste momento, com a outorga recebida dentro desse sistema, eu criei, vamos colocar assim, assumi que eu poderia já exercer, já tinha uma capacitação, uma aptidão para encarar esse desafio. Porque não é simples receber um título e assumir esse título e divulgar esse título, como Melquisedeque, como Micael, ok? Isso leva a alguns embates de algumas pessoas que não conhecem o que isso significa. Mas como chamar pessoas para esse caminho, que de repente está lá no secreto do coração de cada uma, sem você mostrar o caminho, sem você mostrar que faz parte desse caminho. Então, cheguei a um momento em que eu fui a um cartório e registrei o meu nome também com o título que eu recebi, até para assinar os certificados da ordem de Melquisedeque que eu iniciava, as pessoas que vinham receber essa iniciação. Então, registrei em cartório como uma forma também de assumir isso. E hoje, muito feliz por estar dentro deste caminho e poder, todos os anos, exercitar essa autoridade e outorgar àqueles que aceitam o chamado, atendem ao chamado, de se tornarem sacerdotes e sacerdotisas da ordem de Mestre Jesus, de Mãe Maria, de Saint Germain, da ordem de Melquisedeque. E é o que nós vamos fazer no dia 11/11, exatamente no dia de celebração deste portal, 11/11. Este portal, ele também começou a ser divulgado nesse período dos anos 90, a partir da Solara, que é uma autora e também uma sacerdotisa, que divulga muito o trabalho conectado à Atlântida, que tem conexão, claro, com a ordem de Melquisedeque, com a iniciação do fogo violeta de Mestre Saint Germain, e também com Metatron, ok? Metatron, que é aquele que trabalha a frequência do amor cósmico. Então, dentro desse caminho da Aliança Reiki Desígnios, no qual eu presido como mestre iniciador, e todos aqueles que estão dentro dessa linhagem sempre trabalham a chama trina, a sagrada chama trina que habita o Sagrado Coração de Mestre Jesus, de Mãe Maria e de todos nós. E dentro desta sabedoria da Santíssima Trindade, deste fogo cósmico, dessa chispa divina dentro de nós, nós sabemos que Metatron é quem rege a chama do amor. Melquisedeque é quem rege a chama da sabedoria. E Micael é quem rege a chama do poder. Todo o nosso trabalho iniciático tem essa trindade regente. E, claro, todos aqueles que são camadas desta grande obra, que é o caminho do Reiki, o caminho iniciático do Reiki e o despertar do Logos universal dentro de você, que tem o nome de Melquisedeque em algumas áreas do planeta. Tem outros nomes também. Então, com essa celebração, no dia 11 de novembro, com certeza estaremos formando mais sacerdotes e sacerdotisas da ordem de Melquisedeque. Mas o que isso
significa, mestre Cris Bazon? Você, como sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque, o que isso significa para você? Compartilha com a gente. Bom, ai meu Deus, tem que falar? Eu achei que você ia falar sozinho, aí tava bom, hein? Tá escutando? Não. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui para falar com vocês. Estou aqui. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Além de tudo, a luz do quarto aqui está querendo apagar e acender. E aí eu falei, mas tá tudo bem com a luz do quarto? Eu falei, fica acesa aí que eu preciso de luz para poder ficar na live, né? Vou ficar no escuro também. Na verdade, eu estou fazendo esse pequeno introdução da luz, né? E da escuridão, porque é interessante a gente estar na escuridão para que a gente chegue à luz, né? O mestre Mário sempre fala isso. O que seria da gente se não tivesse passado alguma coisa para poder buscar uma luz maior para aquilo que a gente vai fazer ou não fazer? Mestre, quando eu entrei na Europa para ver minha filha, eu fui com a apostila do domínio 3. Eu fiz durante a viagem. Você estava fazendo uma outorga de alguma iniciação e eu fui conectada com o nível 3. Por quê? Porque eu tinha comigo que eu tinha que pedir licença para entrar na Europa por algum motivo. Eu sei bem o que aconteceu dentro da ótica que ninguém enxerga, né? Aquela coisa que ninguém está vendo. Mas eu digo assim que, para mim, de todos os sistemas, eu tomei a coragem de perguntar para você, né? Meu mestre professor Reiki, um dos, mas é o que eu estou ali fazendo todos os sistemas. Eu gostaria de começar a iniciar as pessoas nos domínios, porque eu achei que isso me trouxe essa capacitação de ir além, né? De dar, como diz hoje, o momento, acalmar-me e falar, não, eu não vou fazer a live aqui nesse espaço, não estou conseguindo, eu vou para outro, tenho vários espaços, e não ficar com aquela coisa, Hoje, o que está... né? Hoje foi uma vitória, né? Não, então, mas isso não aconteceu só hoje, né? Semana passada, você entrou sozinho, aí não conseguimos deixar a live gravada, então eu falei, não, eu preciso estar no canal, pelo menos para a live ficar no canal depois, porque ela já cai direto quando eu faço do meu celular. E a diferença da minha vida não é sobre a ótica de um curso, de uma movimentação, e sim de uma credibilidade que eu dei para uma ordem, um sacerdócio, porque, na verdade, o Melquisedeque, né, uma vez, eu não vou citar nomes, tá? Eu estava na minha chácara, depois que o mestre já tinha feito 26 pessoas iniciadas na minha chácara, na ordem de Melquisedeque, fomos até 1h da manhã, porque ele consegue, né, no presencial, que ele tinha que ir cada 4 ou 5, mas a gente ficou em aula o dia todo. Naquele dia, mestre, toda a minha família foi iniciada na ordem de Melquisedeque, porque todos já eram nível 1, então, todos os meus filhos, inclusive meu filho já é o mestre facilitador, mas os outros também. Então, todos eles receberam a outorga. E eu fiquei muito feliz, porque eu também vi um campo maior ali, muitos recebendo isso, além dos 20 e poucos que estavam ali, muita energia de Melquisedeque. Passado um tempo, eu tive algumas atividades na chácara, na época, que hoje eu não tenho mais, e uma pessoa que foi fazer um trabalho muito bonito lá, eu não sei o que aconteceu, mas ela falou que se assustou, porque ela viu uma pessoa com um capuz preto rondando ali, e eu disse, mas não é do mal, não tem nada a ver, deve ser Lorde Melquisedeque, ele deve ter vindo falar um oi para você. Nossa, a pessoa levou um susto, porque falou, que é isso? E naquela época eu estava no meu movimento, que estava na minha lapidação ali, de ter algumas questões que eu estava passando, eu tinha dado uma queda de luz, né, que a gente fala. Falta um pouquinho, vamos olhar para isso. Mas já eram os embates que hoje eu também enfrento com mais maestria, porque vem tudo na nossa cabeça para a gente parar. Primeiro, falam que a gente tem egos exaltados, né? Você tem muito ego. Aí eu descubro que o meu ego é o meu empoderamento através dos seus cursos, das suas outorgas, trazendo para mim
o maior movimento de ação do que eu já tenho, né? Porque, para mim, eu não conheço muita gente que tem a ação que eu tenho. É aquela coisa, não eu sou melhor que o outro, mas eu dou a cara e vou, né? Porque eu falo, não, é aqui que eu tenho que estar. Mas por quê? Porque eu tenho um propósito, né? Como você que está aqui, outros que vêm. Um maior número de pessoas no coletivo do planeta, despertando e estando com o poder aqui agora. Ontem tivemos um curso de Direito no Rio Tibetano, que 5 pessoas, exatamente 5 mulheres, receberam essa movimentação da profundidade do despertar. E como eu falei para elas, não é mentira, não é jogar flores, não é Mário, que ele não, nem gosta, acho que, de muita flor, mas nem todo mundo que já fez um curso de Reiki recebeu a entrega do curso de Reiki que Mestre Mário nos dá. Tinham pessoas que já tinham feito e vieram me falar que realmente dá uma diferença em toda a literatura, mestre. Tudo que você entregou na movimentação. Então, assim, todos os movimentos são bons, mas a minha experiência com os domínios é muita coragem, gente. Gente, vocês não têm noção. Só quem está comigo, aqui tem gente que me acompanha no Multiespaço. A minha equipe Multiespaço tem uma pessoa aqui me acompanhando. Todos os embates que a gente tem, não é a live não sair, isso é o de menos. Né? Isso daí é nada. Então, assim, eu cheguei numa conclusão, que eu preciso estar fazendo tudo isso, e a coragem é não ter medo de nada. E por que eu não tenho medo? Porque eu ancorei a energia do Logos, que me traz essa coragem de seguir e prosseguir com sabedoria, né? Sim. Com sabedoria. Saber a hora de falar, aqueles 5 e 10 passos que eu dou para trás, né? Semana passada eu dei 3 passos para trás e falei, mestre, entra por aí, porque eu não sei o que é isso. Então, hoje, eu já não dei nenhum passo para trás. Eu vim buscar, catei meu cavalo preto, né? Que eu falo que meu cavalo preto é o meu carro, e fui embora. Eu falei, não. Perguntei pro meu marido. Perguntei pro meu marido, Carlos, tá pegando a internet aí em casa? Tá, então eu tô indo para aí. Porque assim, sabemos, né, mestre? Nós sabemos que vai ter um momento, gente. Isso daí está escrito, e não adianta a gente falar que vai parar um pouco a comunicação via internet, mas não é muito tempo. É algum tempo, mas a gente está sentindo que não vai parar. Já está parando um pouco. E aí a gente vai insistindo, né? A gente vai investindo, insistindo. Então, é assim, a minha experiência com todos os cursos é boa, mas em especial para quem acha que existe a energia do medo e a gente tem que ter medo de tudo, eu não era medrosa, mas tinha coisas que ficavam na minha cabeça ali, querendo criar realidades que não eram, e com todos esses movimentos, com os domínios, olha, gente, vou falar, Ordem de Melquisedeque é uma iniciação maravilhosa, mas os domínios 1, 2 e 3, eu não sabia que eu não tinha feito o 4 ainda, né? Vou ter que fazer o 4. Me deu uma sustentação de ancoragem de decretos mesmo. Então, eu tenho lá minhas apostilas, decretei para entrar na Europa, porque eu pedi licença, tive esse respeito, porque eu sei que um dia eu já vivi lá, sei o que eu passei nessa Europa, e estava pedindo licença para retornar. Isso porque eu fui ver minha filha e meu genro, achando só que eu ia fazer um passeio, mas só que não, né? Quem está no caminho do Reiki sempre está fazendo algo. Então, mestre, é só gratidão que eu tenho, porque assim, se eu for falar com palavras, eu não acho. Mas no meu sentimento de ter a oportunidade e oportunizar, porque eu tenho força em ação para colocar gente fazendo curso todo momento, e falo do nível 1 de Reiki, que agora nós temos o mestre Felipe novamente aí, fazendo os presenciais também, para dar mais força para a gente no movimento, porque não é sempre que o mestre Mário pode fazer presencial, e muitas pessoas preferem, né? Em janeiro, a gente vai ter a Ordem de Melquisedeque aqui em Monte Alto, presencial com o mestre Mário. Eu já coloquei uma data para isso. Então, assim, precisamos olhar para isso não como uma coisa que vai te tirar de tudo. Não. Você não sai de
tudo. Você só vai ancorando, vai criando coragem, vai saindo dessa não consciência, né? Dessa coisa que, ai, aconteceu uma maldade. Não aconteceu nada, gente. Vamos lá, vamos sair disso tudo para vir para um coletivo mais limpo, que a gente fala. Ah, mas para isso a gente tem que fazer cursos. Olha, gente, aí o mestre Mário fala, por que, mestre Mário, que a gente tem que ancorar? Por que a gente tem que ativar lá de novo os códigos de luz? Vai para você agora, deixa eu parar de falar, que eu estou cansada hoje. Ok. Mas é como qualquer situação em quem está aqui hoje no planeta. Você, para exercer qualquer coisa, você foi aprender. Tudo você aprendeu. E tudo você errou. Porque você não aprende tudo de uma hora. Você erra, você treina. Então, dentro da palavra treinamento, já tem, né, o segredo. É o reinamento. Reinar na mente. E isso é infinito. É infinito, porque você percebe a ciência, né? A gente fala de consciência. A consciência vem com a experiência, né? Todos os cientistas experimentam. Eles têm ócio, tempo livre para experimentar, experienciar, vivenciar. E trazem os resultados e comprovam os resultados. Na vida, nós somos também cientistas na vida. Nós vamos viver, vivenciar, experimentar para saber, para ter a consciência. Então, quando nós percebemos que é rápido isso, leva apenas aí 30 anos, 28 anos, 30 anos de vida aqui, desde criança, né? Quando você chega aos 30 anos, 28 anos, você fala assim, opa, tem alguma coisa aqui que está faltando. A vida não pode ser somente isso, né? Trabalhar, dormir, casar, gerar filhos, educar, ver crescer, envelhecer, aposentar, sentar, né? Já diz, né? Aposenta. O que você vai fazer sentado? Aposenta. Não. É contínuo. É contínuo. E claro que para você fazer algo contínuo e fazer as suas realizações, realizar os seus propósitos, os seus sonhos, você tem que ter saúde. Você tem que ser sã. E sã também tem a ver com santo, santa. Ok? É simplesmente uma palavra. São Gabriel, São Miguel. Ou seja, é são, tem saúde física, emocional, mental, espiritual. Não adianta você ter só saúde física se você não tem um emocional, um mental interessante ou até um espiritual. Você vai poder, às vezes, até cometer atitudes que vai se arrepender depois. E isso tudo começa a gerar necessidade de arrumar, de curar aquela criação, aquela realidade que você criou mal, né? Mal criada ou imperfeita. Não foi perfeita. Então, quem busca mais consciência vai buscar em todas as áreas ter a ciência, ter a filosofia, ter talvez a religião, que é uma palavra que significa religação. Você se religa, ok? E também você vai ter ciência. Ciência, filosofia, arte e religião. Os 4 pilares. Tudo isso é em um só ser. São partes da realidade humana, ok? Do ser humano. Ser humano. Humanidade. Uma idade. Humano. Irmãos, ok? Então, quando você amplia sua consciência, a humanidade, que é um, todos somos um, melhora. Você é menos um, sem consciência, que poderia estar promovendo o que não é interessante, ok? Mas não, você busca ter consciência para melhorar. E melhorando você, você melhora o todo. Quando um melhora na família, todos melhoram.
porque aquele que está melhor vai melhorar o ambiente. E no caso nosso, que o tema é um sacerdócio, nós precisamos entender primeiro o que é um sacerdócio, né? Um sacerdócio é exercer o seu tempo, o seu ócio, de forma sagrada. Então, quando você exerce o seu dia a dia de forma sagrada, você é uma sacerdotisa. Você é um sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que se comunica com a fonte. Aquele que também recebe a orientação da fonte. E tem alguns que têm um templo, vão até esse templo 3 vezes ao dia e se comunicam com aqueles que vêm receber a orientação, porque ainda não desenvolveram esse ócio sagrado dentro de si mesmos, ou nem sabem da oportunidade de exercer, de ser. Então, vai ao outro para aprender e receber a orientação. É o que a maioria das pessoas vão a um templo cristão, receber uma missa, participar de uma missa, de uma orientação do pastor, ok? O sacerdócio da ordem de Melquisedeque é um sacerdócio livre, sem dogmas. É um sacerdócio da igreja livre, ok? Com a liberdade. Existem outros que impõem dogmas. E quando você se submete a dogmas, a liberdade está sendo tolhida de alguma forma. Muito bem. O sacerdócio de Mestre Jesus é um sacerdócio livre. É da igreja livre. Por quê? Porque é da autorrealização, do auto-iniciado. É aquele que busca a conexão com a fonte, recebe a facilitação e faz a manutenção dessa conexão. Dentro da ordem de Melquisedeque, aqueles que são Melquisedeques, homens e mulheres, são aqueles que são auto-escolhidos, eles se auto-escolhem fazer um trabalho que é único. Nenhuma ordem faz o trabalho que a ordem de Melquisedeque realiza, que é devolver a qualquer orbe no cosmos a ordem divina. Então, onde existe um sistema onde a ordem divina foi esquecida ou foi marginalizada, colocada à margem, vem um Melquisedeque, uma Melquisedeque e coloca de volta, traz de volta consigo a ordem divina de volta e ancora naquele sistema. Isso pode ser um sistema familiar, um sistema educacional, um sistema profissional, pode ser um sistema de países, de um orbe planetário, pode ser um sistema solar, porque a ordem de Melquisedeque, assim como a energia vital, é cósmica. Então, ela não exerce apenas, não tem somente o exercício no planeta Terra, mas tem o exercício em todo o orbe, todo o planeta ou sistema que saíram da linha da ordem divina. Ou seja, deixaram de se reconhecer divinos. Por isso, entre 1991 e 1994, a ordem de Melquisedeque foi reativada no planeta Terra, porque já tinham pessoas para honrar o exercer desta ordem. Ok? Eu sou apenas um deles. Existem, como a gente estuda, muitos vieram antes de nós. Só que esse sacerdócio era secreto. Era secreto. Nem todos tinham a consciência que exerciam, e aqueles que tinham não poderiam mostrar, porque lembra o que aconteceu com o Mestre Jesus? E outros que tinham conhecimento além da anticonsciência que reinava
e que ainda busca reinar no planeta, mas não vão mais conseguir. Então, todos aqueles que tinham muita sabedoria, tinham uma consciência maior, eram julgados e marginalizados. Assim como o Mestre Jesus, que reuniu com ele 12, e esses 12 eram aqueles mais simples, eram aqueles, inclusive, que eram tidos como pecadores. Mestre Jesus despertou neles de volta a essência divina e foram transcendendo os desafios da perda da conexão com a fonte, com a divina presença que eles são de verdade. Então, Mestre Jesus, com aquela linguagem em parábolas, uma linguagem que comunica ao Sagrado Coração, diretamente ao Sagrado Coração, aquela consciência cósmica que habita todo ser. Ele conseguia despertar neles a reevolução, ou seja, voltar a serem sãos. E aí, reunidos, eles conseguiram captar de um sumo sacerdote, que Mestre Jesus é, da ordem de Melquisedeque, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Claro que ainda a anticonsciência reinava no planeta. Então, muitos, assim como Jesus, foram perseguidos, muitos foram sacrificados, muitos se doaram o seu sangue para a humanidade. O seu santo graal, o seu sangue real para a terra. Caiu na terra. E assim consagrou-se muitos por esse alto sacrifício. Muito bem. O sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele faz a ponte entre os planos inferiores e os planos superiores. Os sacerdotes e sacerdotisas da ordem de Melquisedeque são aqueles que fazem a conexão para quem está lá em cima poder descer e fazer o trabalho aqui embaixo. E quem está aqui embaixo poder fazer a travessia e chegar lá em cima. Assim como grandes bodhisattvas que se iluminam e voltam para ensinar como se iluminarem aqueles que estão aqui, ainda por despertar. Então, esse é o trabalho da ordem de Melquisedeque. Fazer a ancoragem da ordem divina na Terra. E despertar o Melquisedeque interior, que cada um é portador. Porque Melquisedeque, como falei, é o nome de uma ordem cósmica. É o nome também de um sacerdócio. Né? E todos aqueles que exercem esse sacerdócio da ordem cósmica de Melquisedeque obtêm o título de Melquisedeque, seja homem ou mulher, sacerdote ou sacerdotisa. Muito bem. Esses seres que recebem essa outorga, eles têm uma conexão direta com o Logos universal. E o que é o Logos universal? Podemos aqui fazer uma analogia, que é a entidade que habita o corpo físico do universo. Então, imagina o corpo físico do universo, que abrange trilhões de galáxias, um universo porta trilhões de galáxias, e todas essas estrelas, esses planetas, esses orbes, tudo isso é o corpo dessa entidade, o Logos universal. Então, é um espírito, é o grande espírito, é o grande arquiteto do universo também. É o grande espírito que gera a vida. A vida passa por ele para chegar a nós. E isso, existe registros em que nós estudamos como que os sacerdotes e sacerdotisas que adentram, se autoescolhem para fazer esse exercício de ponte, de auto-outorga para devolver a ordem a qualquer sistema, como também aqueles que estão e receberam esta outorga possam ir além, subir, ir além, ascender. Os
sacerdotes e sacerdotisas são a ponte entre os planos inferiores e os planos superiores. E eles têm a capacidade de se manter, fazer aquela liga, aquele link, e se manterem ali, fazer a manutenção dessa ligação para que haja a descida e a subida. A descida dos seres ascensos para chegar até aqui e a subida daqueles que estão em ascensão. Esse é o trabalho da ordem de Melquisedeque. E Mestre Jesus exemplificou com a sua vida, aqui registrada, o que um sacerdote da ordem faz, o que uma sacerdotisa da ordem realiza, como o exemplo de Mãe Maria. Mas muitos outros seres que são da ciência, são da filosofia, são da religião, são da arte, são Melquisedeques. Grandes representações históricas, mas mantiveram o segredo disso. Mas isso tudo faz parte dos domínios do sacerdote da ordem, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Os domínios são informação, conhecimento, história cósmica e também são exercícios das iniciações sagradas que cada domínio outorga. Então, além os domínios do sacerdócio da ordem de Melquisedeque são iniciações e técnicas que os sacerdotes e sacerdotisas da ordem de Melquisedeque praticam, exercitam, exercem para fazer essa ponte do arco-íris para a ascensão ao Sol Central Galáctico, ao Sol Central Universal, que é o Sagrado Coração de Lorde Melquisedeque, o Logos Universal. Muito bem. Uma outra coisa que é a necessidade de explicar é que, como Melquisedeque é um título, muitos logos planetários têm esse título. Logos, ou seja, a entidade do planeta que tem como corpo físico o planeta, o espírito planetário, ele também tem esse título. Então, todos os mestres ascensos passam pelas sagradas iniciações da ordem de Melquisedeque. Todo mestre ascenso é um Melquisedeque. Muitas pessoas não sabem disso. Então, daí o nosso amor cósmico por exercer esse sacerdócio e compartilhar as sagradas iniciações que geram saltos quânticos de consciência vibracional que vão nos ascendendo em consciência à sabedoria do Logos. Porque lembra? Dentro da Santíssima Trindade, dentro do que é Criador, mantenedor e transformador cósmico, estão pelo amor, Metatron, pela sabedoria, Melquisedeque, e pelo poder, Micael. Os três M's. Os três M's das sagradas trindades cósmicas que vão fazendo uma descensão até habitar o nosso Sagrado Coração, como aquele foguinho, aquela chama que tem no Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Mãe Maria. Muito bem. Então, o primeiro passo para adentrar essa ordem é você sentir o chamado. E o chamado, ele vem, às vezes, pelo nome. Quando você ouve pela primeira vez a palavra, o nome, o título Melquisedeque. Às vezes vem por uma imagem, às vezes vem por alguém que fala sobre isso, aí parece que toca um sino. E a pessoa, peraí, o que é isso? Como assim? E aí vão procurar e acham onde poder receber
a sagrada iniciação e também exercer o que recebe nas iniciações. O primeiro passo dentro da nossa linhagem, a linhagem do sacerdócio da Ordem de Melquisedeque dentro da Aliança Reiki Desígnios, o primeiro passo para você adentrar a iniciação da Ordem de Melquisedeque é se tornar reikiano nível 1. Reikiana nível 1. E eu explico por quê. É porque você precisa ter mais energia vital para poder receber as frequências elevadas do sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. E essas frequências vão ativar em você percepções que estão esquecidas. Muitos falam sobre intuição, né? Mas é uma leitura nas entrelinhas, uma visão nas entrecenas, uma audição nas entrepalavras. Então você começa a trabalhar com outra forma de percepção em tudo que te envolve. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira percepção que um sacerdote, sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque começa a ter. Clareza, percepção expandida. Você está conversando com alguém, a pessoa está falando com você, e você está ouvindo muito mais do que o que a pessoa está falando para você. Porque você tem acesso, através desse raio de sabedoria, sobre o que está sendo dito. Porque tudo está registrado. Então você começa a ter registro sobre a verdade. Mesmo que, quando está sendo dito para você uma mentira, você tem a capacidade de perceber a verdade por trás até daquilo que a pessoa que está falando nem sabe. Porque você consegue obter a informação ao vivo, diretamente pelo canal que nos linka a nossa divina presença eu sou, que é, vamos dizer assim, expandido, acionado, ativado de uma forma mais clara, justa, bela, e nos dá um passo, uma direção no caminho da nossa ascensão. A nossa ascensão de consciência, para poder exercer a nossa existência conscientemente em todos os planos que já habitamos, mas ainda está sob véus, e a maioria não consegue ainda acessar. Muito bem, Mestre Cris. Vamos continuar dialogando, porque você pode me ajudar a, de repente, colocar de uma forma mais simplificada esse exercício de se tornar uma sacerdotisa, um sacerdote da Ordem de Melquisedeque. E claro que você não vai precisar ter nenhum templo, né? Não tem nenhuma igreja, nenhum templo onde você vai, porque o templo de um sacerdote e sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque é o Sagrado Coração. Por isso que Mestre Jesus sempre está apontando para onde? Está apontando para o Sagrado Coração. Mãe Maria, para o Sagrado Coração, onde habita a chama trina da Santíssima Trindade dentro de nós, a chispa divina, que está representado aí exatamente nesse logo. Esse é o logo do sacerdócio da Ordem de Melquisedeque dentro da linhagem da Aliança Reiki Desígnios, a qual eu presido. Então, aqui você tem, se você perceber, existe ali o Om no centro da chama trina, representada pelas três cores, rosa, dourado e azul. Ao redor você tem a Ouroboros, que é a serpente. E lá, antigamente, essa serpente, Ouroboros, não estava alada ainda, porque o trabalho era de purificação dos 4 elementos. É um símbolo alquímico. Agora, o trabalho da Ordem de Melquisedeque já é um trabalho de ascensão. Não é mais só de purificação, é de ascensão. Por isso, a serpente alada, a Kundalini alada, chegou nos planos superiores. Então, você tem como ascender, acessar.
ter o seu veículo, o seu Merkaba, o seu veículo cósmico. Ok? Muito bem. Você também Mestre, tem... eu vou colocar, eu queria colocar as imagens para você explicar sobre os domínios, tudo para o pessoal entender. Depois da Ok. ordem de Melquisedeque, depois desse curso, né, da ordem Melquisedeque, esse que está na tela agora, a gente tem outros movimentos que são os domínios, né? E é importante as pessoas entenderem que sobre os domínios, ó quem está aqui, tem até um gato aqui hoje. Sobre os domínios, a gente vai galgando também alguns movimentos. Não é assim chegar e fazer todos os cursos. Só queria que você desse uma pequena explicação. Enquanto você vai falando, eu vou colocando aqui, tá bom? Claro. Em alguns momentos, a iniciação da Ordem de Melquisedeque, lá na primeira década dos anos 2000, quando eu iniciei esse trabalho de iniciar pessoas dentro da Ordem, era só para quem essa iniciação da Ordem de Melquisedeque foi orientada para a gente pensar do sistema Teramairi, que porta conexão com as raízes do planeta. Muito bem. Então, quando você tem ali, você tem uma iniciação desse sistema. E muitas pessoas, ouvindo falar, vieram fazer. E a orientação que nós tínhamos do próprio Lord Melquisedeque de Saint-Germain era de somente para quem era nível 3 de Reiki. E o nível 3 de Reiki, o Sui, é um mestre de si mesmo. É conhecido também como o nível da consciência. Tá? É o nível da maestria de si mesmo. Ok. Então, quem poderia receber essa iniciação da ordem? Dentro da orientação outorgada a mim, era quem já era nível 3 de Reiki. Com o passar dos anos, veio atualizações. Aí passou para nível 2 de Reiki. Nível 2 de Reiki poderia acessar a iniciação da ordem. Depois, com mais tempo, e nós estamos fazendo essa iniciação desde 2003, então veio a orientação. Agora, pode, diante do que você está transmitindo no nível 1 de Reiki, as pessoas que passam pelo nível 1, pela sua linhagem, estão aptas para receber a frequência energética da iniciação da Ordem de Melquisedeque. Por quê? O nosso nível 1 de Reiki é avançado. A gente trabalha muita informação e, naturalmente, acontece uma expansão de consciência. Até por a experiência que a gente tem de como despertar rapidamente a percepção da energia Reiki após a iniciação nos iniciados. A gente orienta de uma forma que capacita rapidamente, sem muitas exigências, mas com aquilo que precisa ser feito para ter resultados práticos, verificáveis. Então, a partir de um certo momento, se eu não me engano, foi em 2010, 2009, nós começamos a outorgar a partir do nível 1 de Reiki. Então, dentro da nossa linhagem, para receber a iniciação da Ordem de Melquisedeque, você precisa já ser iniciado em Reiki, nível 1. Muito bem. Aí você fez a iniciação da Ordem, que vai te dar, primeiro, um código de luz para você acessar a sabedoria do Logos Universal. E tudo aquilo que eu falei sobre ler nas entrelinhas, ver nas entrecenas, ouvir nas entrepalavras, etc., etc., vem dessa conexão com o Logos. Então você recebe um yantra e um mantra para ativar cada vez mais, porque essa iniciação ela é ascensional, ok? Então você recebe esse yantra e esse mantra para poder trabalhar a si e o que você exercita, o que você exerce na sua vida. Muito bem. Com essa outorga, você então se torna apta para o domínio, o primeiro domínio da ordem, do sacerdócio
sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E quando a gente fala o primeiro domínio, é um conjunto de iniciações, nesse caso são 15 iniciações, 3 rituais, em que você se torna um sacerdote, sacerdotisa da ordem de Melquisedeque no nível de domínio 1. E aí você tem o pré-requisito. Terei que ir no nível 1 e ser iniciado na ordem de Melquisedeque. A partir do sacerdócio domínio 2, aí você tem mais pré-requisitos que faz com que você se torne apto a ver, perceber, verificar, comprovar a eficácia das sagradas iniciações do domínio 1, que são também exercícios para você exercer o sacerdócio da ordem no nível de domínio 2. Ok? Então, tudo nós conseguimos perceber com orientação, claro, recebida, dos níveis de sacerdotes, sacerdotisas, da ordem de Melquisedeque, já nos planos superiores, para poder outorgar de uma forma em que as pessoas possam perceber o que estão recebendo e exercer o que receberam. E para isso precisa ter o quê? Um padrão energético apropriado para esse exercício. E nós sabemos como conduzir isso. E para isso tem os pré-requisitos. Ok? Para você se tornar um sacerdote, sacerdotisa master no sacerdócio da ordem de Melquisedeque, na nossa linhagem, você precisa ser antes um mestre professor de Reiki. Por quê? Porque você conecta as pessoas a receber energia vital diretamente do cosmos e poder curar outros. As pessoas que recebem as iniciações em Reiki, elas têm a capacidade energética vital para vitalizar outros e os outros fazem autocura com essa energia vital que é canalizada, transferida por um reikiano nos seus níveis. Ok? E um mestre professor de Reiki sabe como ativar isso em qualquer pessoa. Então, esse ser, um mestre professor de Reiki, uma mestra professora de Reiki, está apto a se tornar um sacerdote master, uma sacerdotisa master, porque sabe como conduzir energia e sabe como ativar essa energia cósmica em outros, em qualquer ser, de qualquer reino. Ok? Então, isso não é pouco, mas também não é nada que não se atinja, não se consiga. Se consegue. O que precisa é, claro, amar para poder saber e, então, sabendo, poder. Ok? Muito bem, mestre Cris. Estamos aí já há 1 hora da nossa live, que sempre a gente percebe que o tempo urge e é pouco tempo para que nós possamos transmitir tudo aquilo que a gente gostaria. Sim, aí está, o 1111. O 1111, Portal 1111. O 1111, o Portal 1111 tem tudo a ver com Lorde Melquisedeque, com Metatron e com Micael. Ok? E tudo isso vai ser disponibilizado a partir dessas iniciações, cursos e iniciações, que nós estaremos realizando a partir do dia 11 do 11, 11 de novembro, durante todo o dia, e também até o dia 22 de novembro. Porque nós vamos pegar do dia 11 de novembro, 11 do 11, até o 22 do 11, nós vamos exercitar todos os domínios e a sagrada iniciação da ordem de Melquisedeque para todos aqueles abertos para receber e que queiram exercer. Mestre Cris, é com você. Muito obrigada. Eu não sei se faltou você falar do domínio 4, mas acho que você englobou o 3 e o 4, como que é? O domínio 4, ele é conhecido como a ascensão. Então, é somente para aqueles que já atingiram o domínio 3, se tornaram sacerdotes, sacerdotisas master da ordem de Melquisedeque,
e aí querem fazer uma pós-graduação. É como se fosse uma pós-graduação. Mestre Cris, este manual do 4, ele tem mais de 600 páginas. Então é para quem quer mesmo. Para quem gosta de estudar. Bom, então vamos lá, gente. Agradeço a vocês. Deixa eu virar aqui agora. Peraí. Olá. Bom, conseguimos então realizar a live. Amanhã a gente tem uma live com o Felipe Elian também, vai falar algumas situações. Na quinta, Marilza. São horários diferentes, mas se você for no canal do Multiespaço, você vai ver todas as lives marcadas. E essa live hoje vai para o canal para você que assistir depois entrar nessa conexão com a energia de Melquisedeque, com a energia de Mestre Mário Diniz, com a energia Multiespaço, para que você possa ancorar e ter mais coragem de ficar realmente nesse planeta que é maravilhoso, que tem plantas maravilhosas, águas maravilhosas, tudo é maravilhoso. E, infelizmente, as notícias que chegam são só notícias que a televisão quer colocar. Aquele que assiste televisão acaba ficando amedrontado. Então, comece a pensar no seu bem-estar físico, mental, espiritual, né, e astral, fazendo uma movimentação aí no seu dia, pensando o que é importante para você, ancorar a energia da luz e ficar aí com esse bem maior dentro do seu coração, porque o nosso maior templo, né, mestre? Como você já disse, é dentro do coração, não fora. Então, um grande abraço, gratidão mais uma vez, e agora a gente vai encerrar, tirando aqui o mestre Mário, e vocês que estiveram conosco até agora, gratidão eterna pela essa ancoragem também de energias positivas para a nossa live estar chegando até o final, e vão ter muitas outras. Toda segunda, mestre Mário está aqui conosco das 19h30 às 20h30. Hoje a gente passou um pouquinho, porque a gente entrou 20 horas. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Muito bem. Eu agradeço a força e a coragem para que nós pudéssemos estar aqui hoje presentes, toda a dinâmica que você precisou exercer para gerar essa live. Agradeço a todos os presentes que sintonizaram com a gente dentro deste horário sagrado para nós, segundas a partir das 19h30. E fica aqui o convite para, se você já é reikiano nível 1 ou acima, venha conhecer e exercer o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. E uma oportunidade muito especial que só acontece uma vez ao ano é receber essa iniciação no dia de Lorde Melquisedeque, que é celebrado no dia 11 de novembro. Então, venha com a gente, venha conhecer. Eu tenho certeza que fará diferença para todos aqueles que sentem o chamado no Sagrado Coração. Essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, canal Aliança Reiki Desígnios, e lá você vai também ter a oportunidade de conhecer outros trabalhos iniciáticos, outros workshops e também cursos de Reiki de vários sistemas. Ok? Então, gratidão, gratidão, gratidão a todos e visualizem também a nossa jornada iniciática. Tudo pode começar pela jornada iniciática que realizamos todos os meses nos 12 templos, portais estelares, que todo ano se repete. Mas muitas pessoas não percebem por onde estão viajando nesta nave do tempo Terra. Então, nós chamamos atenção dentro da jornada iniciática para que você se sincronize com esses portais estelares, e nós fazemos isso 21 dias todos os meses do ano. Venha conhecer também, ok? Um abraço de luz, gratidão, até a próxima. Gratidão. Até a próxima.